boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso Vitrine Revista, quarta-feira, dia 6 de agosto. Uma tarde deliciosa pra gente curtir juntinho aqui na telinha da Tarobá. Eu sigo com você até as 3 horas da tarde, trazendo conteúdos que informam, inspiram e, claro, deixam a tarde muito mais leve. Bora saber os nossos destaques do programa de hoje? Saber quem já tá juntinho aqui comigo no estúdio? Então, bora lá. Aqui comigo a advogada previdenciária, a doutora Carla Sanches. E ela veio responder dúvidas sobre a aposentadoria. E o legal é que você participa com a gente, né? Então é só mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp 45 991 22 28 99, que já já a Carla responde pra gente. Perdeu a audição de um ouvido de uma hora para outra? A gente precisa falar sobre isso, viu? O médico otorrinolaringologista, o Dr. Fabrício, está aqui com a gente ao vivo para explicar tudo sobre surdez súbita. Um problema sério que pode acontecer com qualquer pessoa e exige um atendimento imediato, viu? E quem nunca ouviu piadinha sobre orelhas de abano, hein? Elas machucam, né? Mas a boa notícia é que hoje em dia existe um procedimento estético que pode mudar tudo sem cirurgia. A enfermeira esteta Eduarda Martinelli vem contar tudo pra gente sobre a otomodelação, gente, uma técnica moderna que devolve a autoestima e a confiança também para os pacientes. E o Dia dos Pais está chegando, né? E a gente foi às compras. Eu passei pelo Maria Luísa Supermercado e vou te mostrar tudinho, viu? E montar um churrasco de respeito, bem legal, com direito a dicas. Teve dicas do açougue e também teve um churrasco no final. Sinto que me dei bem nessa matéria, viu? E vocês vão juntinho comigo apreciar essa matéria bem legal do Maria Luísa Supermercado. Fica comigo, nosso Vitrine Revista tá só começando. Tarobá, tá tudo aqui. Confia. E nós já vamos começar o nosso programa tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural. Enfim, se você tem alguma dúvida, não fica com ela. Manda aqui para o nosso WhatsApp 991 22 28 99, que a nossa super advogada previdenciária, Carla Sanches, responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla, tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no dia de hoje. Perfeito, bora para nossa primeira pergunta de hoje, que é a seguinte, ó. Estou entrando com auxílio LOAS, pois perdi a visão de um dos olhos. Preciso estar em casa no dia da perícia do INSS, que é quando a assistente social fará a visita na minha casa, e não tenho uma data certa para essa visita. Quero saber se posso perder o benefício caso o assistente vá na minha casa e eu não estou em casa. É que assim, né, o LOAS, quando é caso de deficiência, tem a perícia, em que a pessoa ela se desloca até o INSS, ou se for um caso da justiça, até o consultório da pessoa que vai fazer essa avaliação. E tem a assistente social, que vai ali verificar qual que é a situação dessa pessoa, né, Patrícia? Porque o LOAS, além da pessoa estar incapaz, ela também precisa estar a situação social dela é avaliada. Então, na verdade, a questão é que, por que não existe uma data marcada? Porque a assistente social, seja da Justiça ou seja do INSS, ela pretende pegar a pessoa de surpresa, para verificar quem são os vizinhos, né, e o que ela faz. Por que não é dito também para a pessoa aí? Porque se essa pessoa eventualmente estiver trabalhando e ela souber a data, ela vai estar em casa. E esse benefício a pessoa não pode ter condições de trabalhar. Então pode acontecer sim da assistente social ir na sua casa e você não está. Se isso acontecer, ela tem 2 visitas, geralmente ela faz, e na segunda visita ela dá uma avisada, olha, por esta semana eu vou passar aí. Então, por isso que é interessante sempre ter alguém em casa, principalmente o autor da ação. Perfeito. Eu pago INSS como baixa renda, pago R$ 76 por mês. Tenho também o CRAS. Isso garante minha aposentadoria ou eu terei que complementar? Bem, é uma pergunta muito interessante. Por quê? De fato, há uma possibilidade legal, né? Então existe uma previsão legal de que algumas pessoas paguem esse montante como baixa renda. Por que a gente fala que não vai garantir a aposentadoria? Porque o critério para o CRAS, para você ser baixa renda, é um. Para o INSS, é outro. Então pode acontecer que uma vida inteira você pagou como baixa renda, porque se enquadrou no CRAS, e quando você chega lá no INSS, o INSS pede para você complementar. Então, a primeira coisa interessante é procurar um profissional da área, um advogado, para fazer esse levantamento, se essa pessoa ela se enquadra como baixa renda para o INSS. Porque se de fato ela não se enquadrar, quando ela pedir, ela vai ter que pagar essa diferença, né? Geralmente pessoas baixa renda pagam em 5%, e daí elas teriam que pagar pelo menos em 11%. Então toda essa diferença vai ser cobrada, e é cobrada de uma vez só.
Nossa. Boa tarde. Minha mãe completa 62 anos somente em fevereiro do ano que vem, mas já tem tempo de serviço para se aposentar. Ela realmente precisa aguardar até o aniversário para se aposentar? Ela teve Covid há 4 anos e ficou com problemas de saúde. Será que consegue um auxílio-doença? É a Márcia. Bem, se ela tem... Aí a gente tem que ver, né? Quando a pessoa diz, ela tem tempo suficiente de contribuição. Esse tempo suficiente de contribuição para pedir antes dos 62 anos é 30 anos de contribuição. Se ela tiver menos que isso, é uma aposentadoria por idade e necessita esperar mesmo a idade, que é os 62. Então, essa é a primeira coisa. Mas ela tem o tempo suficiente para a aposentadoria por idade, que é 15 anos. Beleza, mas não tem a idade, que é 62. E vai aquela regra que a gente sempre fala, né? Tem o protocolo, tem que ser feito ou no dia do aniversário ou um dia após o aniversário. Com relação ao auxílio-doença, é necessário aí verificar com o médico que acompanha se, de fato, né, o fato dela ter tido Covid e as sequelas dessa doença, se isso a impede de trabalhar. Porque, mais uma vez, a gente sempre deixa claro, né, Patrícia? Estar doente, existir uma doença, você ser portador de uma doença, não significa que você é incapaz. Incapacidade é diferente de você ter uma doença. Boa tarde, eu tenho 63 anos de idade, 5 anos de carteira assinada e tenho nota de produtor rural, desde 2016. Hoje estou pagando o INSS. Quando posso me aposentar? Esse é um caso híbrido, né, Patrícia? Ele tem um pouquinho de assinatura de carteira, ele tem um pouco de atividade rural, e daí ele voltou a pagar INSS. Então, se for um homem, ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade, e se for mulher, aos 62. E vai ter que juntar tudo esse pouquinho que tem, e vai ter que somar e dar 15 anos. Sou a Lindinalva de Toledo e tenho 53 anos de idade. Estou esperando minha aposentadoria há quase 6 anos, que ela está em avaliação. Por que demora tanto? Trabalho há 30 anos na mesma empresa. Bem, 6 anos certamente é um processo judicial. E às vezes demora mesmo, Patrícia, infelizmente. Principalmente quando está sendo analisado atividades especiais, né? Atividades insalubres, em que a pessoa juntou ali os PPPs para se aposentar antes. Então, tem uma demora, a demanda judicial, ela demora mesmo. E se teve que fazer perícia, se teve que ter testemunhas, isso demora. A gente tem uma média, né, em primeira instância, aqui na nossa região, que é a 4ª região, inclusive é a região que é mais rápida do Brasil, é a 4ª região, que abrange Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, em primeira instância, demora uns 2 a 3 anos. E depois se sobe para o tribunal no Rio Grande do Sul, aí fica ali um pouco, né, demorado. E depois se sobe para Curitiba na turma, também em torno aí de 1 a 2 anos. A gente teve uma questão no tribunal, isso é importante falar, né? O Rio Grande do Sul teve aquelas enchentes. O tribunal ele fica em Porto Alegre, ele foi atingido por essas enchentes. Então, a gente teve quase 4 a 5 meses do tribunal não conseguindo funcionar, porque o servidor foi atingido. Então, isso também fez com alguns processos que estavam em segunda instância, eles têm demorado mais. Recebo pensão por morte. Também tenho o direito de me aposentar por idade? Tem sim. A pensão por morte, você pode acumular com a sua aposentadoria. Então, se você recebe uma pensão por morte, você pode aí pagar o seu INSS, que você vai acumular os 2 benefícios. Tenho 59 anos, trabalhei 15 com registro em carteira assinada e tenho 12 de contribuição como autônoma. Além disso, tenho laudo médico por um problema no braço. Meu médico me deu um afastamento de 60 dias, mas o INSS negou o benefício. O que eu posso fazer? Bem, com relação ao auxílio-doença, o perito do INSS, ele não está atrelado ao seu atestado. Ele pode, sim, não entender que você precise desse afastamento. Então, o que pode ser feito é um recurso, né, administrativo, pedindo para que seja revista essa decisão, ou, eventualmente, entrar na justiça. Só que 60 dias é pouco, então é uma ação de baixo valor, então dá para ser entrado sozinho mesmo na Justiça Federal. Só que é um pouco difícil, Patrícia. 60 dias, de fato, mesmo perito judicial, porque ali, se ela paga, né, ela é autônoma, ele pode entender que ela pode voltar a trabalhar. Então, 60 dias, sendo bem sincero, assim, é um atestado que ele não vai abranger, ainda mais se for assim, um problema só de dor na coluna, alguma coisa, como eu disse, caracteriza mais uma doença do que, de fato, uma incapacidade que está impedindo essa pessoa de trabalhar. Sou o Carlos, tenho 58 anos e trabalho como eletricista há 30 anos.
posso me aposentar agora ou preciso contribuir por mais tempo? É uma ótima pergunta, porque o Carlos, ele trabalha como eletricista. Eletricista é uma atividade que pode ser considerada perigosa desde 2019 até 2019. Então, se ele tem 30 anos já de trabalho, então provavelmente ele já está ultrapassando mais os 35. Talvez já possa, sim, fazer o pedido da aposentadoria. Só que antes de pedir, mais uma vez, procure um profissional da área previdenciária para fazer esse cálculo, verificar se o valor da sua aposentadoria é bom, né, Patrícia? Porque pode ser que, às vezes, ele esperando 1 ou 2 anos, esse valor ele vá aumentar. Mas é possível, sim, por esse histórico, né, de ser pedido já a aposentadoria. Sou homem aposentado desde 2008. Cabe alguma revisão no meu benefício? Não, não cabe, né, Patrícia? Essa é uma lição que aprendemos já. 2008 já faz 10 anos que essa pessoa recebe, então o que a gente chama popularmente de caducou o direito, não tem mais direito. Passou 10 anos que você recebe sua aposentadoria, já não pode pedir mais nenhum tipo de revisão. Olha só, então, gente, se você aposentou, passou algum tempo ali, você, eu tô achando que esse valor tá diferente, não espera chegar lá nos 10 anos, não vai empurrando com a barriga, né? Não, amanhã eu vou, depois eu vou, tá demorando demais o INSS, depois eu vou, que o depois pode não chegar, né, doutora? Exatamente, porque isso é interessante, né, Patrícia? Por exemplo, eu posso entrar, se eu recebi, depois de 2 anos eu já entro, mas demorou 10 anos para sair minha revisão, mas eu já entrei, isso. Então eu garanti. O que não pode é esperar os 10 anos para depois entrar. Isso daí não tem jeito. Doutora Carla, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Sempre uma honra te receber, viu? Imagina, eu que agradeço sempre, Patrícia. É isso aí, gente. Inclusive, se eu não fiz a sua pergunta hoje aqui para a doutora Carla, não fica chateado com Patrícia Sonsim, tá bom? Que a nossa Super Juliana guarda todas as perguntas que vocês fazem lá pelo WhatsApp. Numa próxima vinda aqui da doutora Carla ou mesmo doutora André Benedetti, eles respondem tudinho pra gente aqui no Vitrine Revista, viu? Bora falar com o pessoal, os cozinheiros amadores de plantão, quem gosta de cozinhar, colocar a mão na massa? Estão abertas as nossas inscrições do Sou Chef Cozinheiros Amadores 2025. É só você enviar um WhatsApp pra gente no 991 21 5856 e seguir as regrinhas, tá, gente? As nossas instruções da produção. Patrícia, qual que é a premiação? Para o primeiro lugar, mais de 10 mil reais em prêmios, sim, 5 mil reais em dinheiro, mais 5 mil reais em vale mercado. Para o segundo lugar, 3 mil reais em dinheiro, mais 3 mil reais em vale mercado. E também tem prêmio para o terceiro lugar esse ano, viu? R$1.000, mais R$1.000 também em vale mercado. Ou seja, bora participar juntinho com a gente. Estão abertas as inscrições para o Sou Chef Cozinheiros Amadores. Você que manda bem na cozinha, a sua hora de brilhar na telinha da TV Tarobá chegou. Sou Chef Cozinheiros Amadores. Oferecimento Tilápia Copacol, a mais vendida do Brasil. Mili, experimente e surpreenda-se. Filippo Bério, mestre em azeite desde 1867. Massa Prática Orquídea, praticamente parte da sua família. Panutrir, feito com carinho, feito pra você. Frimeza, quem experimenta, recomenda. É isso aí, gente. Então, bora participar. É só mandar mensagem então para o nosso WhatsApp e seguir as instruções da nossa equipe de produção. E juntinho com a gente, tanto no Sou Chef Churrasqueiros quanto no Sou Chef Cozinheiros Amadores, nós temos Mili, gente. Então, atenção se você é daquelas pessoas que gosta de se aventurar na cozinha e não abre mão de produtos de primeira. Então, você precisa conhecer o novo guardanapo Mili Gourmet. Olha só, gente, ele é diferente dos guardanapos convencionais. Ele tem a delicadeza daqueles tradicionais, que a gente já está acostumado, né? Mas também oferece uma absorção semelhante à do papel toalha. Demais, né? Novo guardanapo Mili Gourmet. Experimente e surpreenda-se. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Bora lá, gente, que o Dia dos Pais tá chegando o Dia dos Pais. Nesse domingo, viu? Ainda não comprou o presentão do papai? Ai, tem que comprar então, já vai se preparando, viu, gente? E nós aqui no Vitrine já começamos os preparativos. Porque vamos combinar, né? Se tem uma coisa que pai gosta muito, é um bom churrasco, né? Eu fui até o Maria Luísa Supermercado para mostrar que por lá você encontra tudo para montar aquele almoço caprichado. Da carne ao carvão, passando por dicas especiais direto do açougue, viu? E ainda tem mais. No final das compras teve churrasco, claro que teve, olha só. Dia dos Pais
Mas está chegando. Que tal você preparar aquele churrascão maravilhoso pro seu paizão, hein? Tenho certeza que você encontra tudinho que você precisa para fazer aquele churrasco de responsa aqui no Maria Luísa Supermercado. Como que eu sei disso? Você já vai descobrir. Tudo bom, Tudo bom, Rafael? Patrícia? Tudo Prazer bem? ter a gente Tudo aqui bem? com vocês, né? A gente sempre vem aqui para fazer as compras do São Chefes Churrasqueiros, né? A equipe sempre muito receptiva. Parabéns pela sua equipe. Muito obrigado, muito São obrigado. maravilhosos. E o açougue é um show à parte, né, Rafael? O açougue da nossa casa aí temos muitas variedades, carnes frescas todos os dias. E semana do Dia dos Pais, vamos fazer um churrascão especial aí, né, pro papai. Opa, bora então fazer um churrascão. E quem, assim, a gente fala fazer um churrascão, eu vou estar ali meramente, talvez, dando aquele apoio moral. Porque quem vai fazer o churrasco tá aqui, ó. É Rafael, entendeu? Que vai fazer um churrasco maravilhoso. Mas pra gente fazer um churrasco maravilhoso, Rafael, a gente tem que escolher a carne primeiro, né? Então bora pro nosso açougue aqui do Maria Luísa Supermercado. Então, vem com a gente. Vamos lá. É isso aí, bora lá. Esse mercado aqui que tem quanta variedade, hein? Bastante coisa por aqui. Opa, e quando a gente fala de churrasco, né, a gente não pode esquecer da farofa, né? Com certeza. Farofa é boa demais. Vou levar aqui já duas aqui, ó. Vou levar de bacon, vou levar de milho aqui, ó. Pro nosso super churrasco. Sem farofa não tem como. Churrasco, é isso mesmo. Tem outras coisas também, pão de alho, mas a gente encontra tudo aqui no Maria Luísa. Tudo junto com açougue aqui. Carvão, pão de alho, faca, garfo para churrasco, tábuas, uma infinidade de produtos. A gente encontra tudo por aqui. Chegando aqui no nosso super açougue, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? bem? Posso ajudar? O que nós temos? Eu tô vendo aqui, ó. Não, dá um close aqui, Ivan. Dá um close aqui. Olha só, gente. Que vitrine maravilhosa aqui do açougue do Maria Luísa Supermercado. Tá vendo? Carne fresquinha, de procedência, maravilhosa. Com aquele corte que os meninos fazem aqui é de excelência. Olha quanta carne bonita. Imaginou já aí na sua cozinha, na sua churrasqueira? Tenho certeza que sim, viu? Então corre aqui, vem pro Maria Luísa Supermercado. Eu tenho certeza que o seu churrasquinho vira um churrascão e daqueles. Bom, Rafael, o nosso churrasco, o que nós vamos fazer hoje? Me conta. Bom, O que você pensou? pensei da gente fazer aí o carro-chefe do churrasco na nossa casa, que é o alcatrão completo. Ele é alcatra com picanha, mignon e maminha. Temos também para churrasco aí que é um capricho nosso, a costela minga. E também vamos levar uma fatia aí de prime rib e o ancho pra gente fazer na grelha. Quem não saber fazer um churrasco também pode fazer na air fryer. A alcatra e a minga pode ser feita no forno. Fica um espetáculo. Maravilhoso. Mas antes de você viu quanta coisa que você vai ter que separar pra nós, hein, meu filho? Isso aí. Me mostra aqui algumas peças aqui pro pessoal de casa já sentir aquele gostinho de quero mais. Mostra pra gente. Bom, aqui nós temos algumas opções, ó. Aqui nós temos o nosso contrafilé, né? Bem fechado aqui, tá? Esse se agrada bastante paladares. Temos o nosso miolo da alcatra, show de bola. Olha que lindo esse miolo da alcatra. Meu Deus. Maravilhoso. Menino do céu. Temos outras opções aqui, como as nossas costelas, né? Temos os nossos suínos Certo? e os nossos miúdos, né? Também. Perfeito. E eu vejo também aqui, olha só, minha senhora, a senhora que gosta de economizar, né? De cuidar do paladar também, do bolso aqui, ó. Várias plaquinhas aqui de ofertas, né, Rafael? Sempre tem ofertas aqui. Exatamente. Toda terça, quarta e quinta temos as ofertas da semana tradicional. E sexta, sábado e segunda temos as ofertas de churrasco aí pro final de semana, né? Perfeito, maravilhoso. Então, separa lá pra gente o pedido ali do Rafael, pra gente já levar pra gente fazer o nosso churrascão. Fechou, meu amigo? Deixa com nós. Isso aí. Enquanto ele vai separando tudo ali pra gente, tem um cantinho aqui bem específico, né, Rafael? Aqui, ó, temos o cantinho do churrasco, sal, temperos, jogo de facas, espetos e grelhas. Tudo completo aqui pra você fazer um churrascão pro seu pai no Dia dos Pais e também pra semana normal, pro dia a dia. Tudo bem completinho. Que legal. Olha só, inclusive se você quiser incrementar ainda mais, ó, olha esse jogo maravilhoso de faca e garfo aqui, gente. Inclusive esse jogo nós adquirimos também para os Sou Chef Churrasqueiros, que é o que os nossos jurados experimentam. É maravilhoso, Rafael. Olha, qualidade. Temperos também, olha só. Temperos várias marcas, pessoal que gosta de um sal de parrilha, né? Um sal grosso, enfim. Aqui tem variedade aqui no Maria Luísa Supermercado. Tenho certeza que até você que não
faz muito churrasco no dia a dia com a carne certa, o tempero certo, meu filho. Não tem erro. Não tem erro, né, Abel? Isso aí. Bisa dah kanan. Aham. Vira. Isso aí. Tudo bem? Ó, então, aqui a gente tem o nosso contrafilé, que é super macio, né? Bem saboroso. Tá lindo. Temos a nossa alcatra também, que é bem macia, bem suculenta, que agrada vários paladares. Nossa, que linda essa alcatra. E temos mais algumas opções para o churrasco como nossos aperitivos, que seria o meio da asa, a coxinha da asa temperada, a coxa sobre coxa desossada, que temperada também fica bem bacana no churrasco. Temos as nossas linguiçinhas também. Ou seja, dá pra fazer um churrasco Isso. completo. E as nossas carnes suínas também. Mas vai ser Fechou? um churrascão. Muito obrigada, viu, Marcos? Valeu. Obrigadão pelo atendimento. Pode deixar. A gente volta sempre aqui no açougue, gente. Os meninos, ó, são demais. Churrasco tá quase, porque eu acho que tá faltando coisa aqui, Rafael. O que tá Esquecemos faltando? a linguicinha. Também não pode faltar no churrasco. Isso, e aqui no Super Maria Luísa, gente, no Maria Luísa Supermercado, a gente pode pegar aqui, pode pegar, Rafael. Vamos pegar. Aqui, ó, prontinho, embaladinha também, na praticidade, entendeu? Pegou ali, coloca no carrinho e segue vida. Bora lá? Vamos fazer o fogo agora e assar. E deliciar. Isso aí. Muitíssimo obrigada, minha linda. Até uma próxima, viu? Maria Luísa agradece, volte sempre. Isso aí, vou voltar, porque, ó, enchemos o carrinho, economizamos. E agora, Rafael? Agora vamos lá pra churrasqueira do Maria Luísa. Que coisa boa! Bora lá! Bom, Rafa, cada churrasqueiro tem o seu jeito, né? De tempero, de tudo mais. Qual que é o seu? Me conta. Bom, eu uso normalmente o sal grosso tradicional. Aham. Faço dos dois lados, fogo médio e deixo na grelha. Eu gosto de fazer carne na grelha, né? Os tradicionais aí, meu pai, meu sogro, o pessoal gosta muito do espeto tradicional, mas eu vou na grelha que é mais rápido e certeiro. Assertivo, né? Digamos assim. E me conta, você gosta de fazer churrasco pro seu pai, pro sogro? Faz bastante? A gente sempre, nos domingos aí, nós almoçamos junto, pai, sogro, todo mundo junto. A família é grande. E esse Dia dos Pais, então, vamos dizer assim, um significado a mais, né? Porque a sua filha, a Rafaela, vai participar, vamos dizer assim, de forma mais ativa do churrasco do papai? Exatamente. No último Dia dos Pais, ela estava aí pequenininha, com 2 semanas. Esse vai ser o primeiro Dia dos Pais aí, com ela junto, comendo carne já Comendo agora. carninha, pedindo carninha pro pai. Olha que delícia, que maravilha, viu? Que bênção de família. E obrigada por nos receber aqui no seu cantinho, né? A churrasqueira aqui, pra fazer esse churrasco pra gente também. Então bora lá, Rafa, mostra pro pessoal como é que você Vamos faz. lá. Então vamos abrir aqui um prime. Nossa, mas tá muito lindo esse prime, hein? Bonito. Meu Esse é um Deus, prime caprichado. de novilho precoce. Ah, Também temos lá no mercado carne Angus. Temos todos os cortes. Os mesmos que nós temos aqui, temos de Angus. Toda quinta-feira, cordeiro fresquinho chegando. Então, sal dos dois lados aqui, ó. E fogo. é isso aí, então, fogo. Olha lá, gente do céu. Delícia, delícia. Agora aquele momento, né, que a carne vai descansar um pouquinho, né, Rafael? É assim? Exatamente, isso aí. Sempre falam que é bom deixar descansar um pouquinho, mas se a fome tiver muita, não. Já se ataca, entendeu? Vamos respeitar então o descanso da carne e daqui a pouquinho provar essa delícia.
Bom, já deu tempo suficiente aqui da carne descansar, chegou aquele momento maravilhoso de experimentar. Rafael, vamos dizer assim, pela cara da carne, tá maravilhosa, hein? Tá boa. Uma carne feita ao ponto, né? Pra quem gosta não tão passado, deixar um pouquinho ou passar mais. Mas aqui ela ficou ao ponto, né? Bem Aí a gente já tem aquela arrancada que é o quê? Carne de qualidade, que a gente já sabe, então meio caminho andado pra essa delícia tá maravilhosa. Mas é claro que eu, Patrícia Sonsin, enquanto apresentadora, por vocês, nossos telespectadores, vamos experimentar. Você viu que trabalho difícil, menino? muito difícil, né? Então faça as honras, por gentileza. E agora aquele momento, né, Rafael? Ó. Tchim, tchim. Eu não posso falar muito, mas muito boa, né? Maravilhosa! Deixa eu agradecer então aqui o nosso churrasqueiro, Super Rafael do Maria Luísa Supermercado. Obrigada, viu, Rafa? Obrigado vocês. Sejam todos sempre bem-vindos no Maria Luísa Supermercado. É isso aí, viu? Tá mais do que apto a fazer o churrasco do Dia dos Pais, tá bom? Obrigado. E o pessoal de casa aí, o filhão que tá assistindo, sentiu aquela vontade de fazer também, já passa no Maria Luísa Supermercado, já separa a sua carne para você garantir o churrasco do seu papai. E você, papai, que tá nos assistindo, sentiu aquela vontade, eu também quero essa carne maravilhosa, já intima o filhão, já manda uma foto pro televisor e fala, filho, passa no Maria Luísa Supermercado e garante a nossa carne aí pro fim de semana. Fechou, gente? Obrigada aí a todos pela companhia. Nós vamos ficando por aqui, né, Rafa? Nesse momento, tá, entendeu? E vocês continuam com o nosso Super Vitrine Revista. Feliz Dia dos Pais, ó. Carne do Maria Luísa Supermercado. Dr. Fabrício, que é médico otorrinolaringologista, vai falar sobre esse assunto com a gente. E também vamos falar sobre otomodelação, gente, sabe? A orelha famosa e também, que muitas vezes é de piadinha, né? Orelha de abano. Será que tem jeito? Será que não tem jeito de corrigir? A gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso Vitrine Revista também, do que pode ser feito nesses casos. E para isso, a Super Eduarda Martinelli está aqui juntinho com a gente e já ela responde todas as dúvidas. O Vitrine Revista volta já. De volta com o nosso Vitrine Revista e agora a gente vai ao vivo na nossa redação da Tarobá com o super repórter Gabriel Arantes. E Gabriel Arantes, vocês já sabem, ele chega aqui no Vitrine Revista sempre com os destaques do portal tarobá.com.br. Boa tarde, meu amigo Gabriel. Quais são os destaques de hoje? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para quem acompanha o Vitrine Revista. O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, registrou um nascimento muito importante no último mês, viu, Patrícia? Uma espécie conhecida como rolinha do Planalto, que tem menos de 20 animais na natureza, que em Botumirim, Minas Gerais, local de origem dela, nasceu no parque. Ela é fruto de animais cuidados por humanos, ou seja, uma fêmea que chegou ao parque em 2023 e um macho que chegou ao parque em 2024. Essa ação, esse nascimento dessa rolinha do Planalto no Parque das Aves de Foz do Iguaçu é um marco não só para a manutenção da espécie, como também para a criação de pássaros, né, em cativeiro, no caso do Parque das Aves, já que é uma manutenção importante de diversas espécies em extinção. Só ressaltando, Patrícia, na região de origem dela, em Botumirim, no estado de Minas Gerais, são cerca de 20 indivíduos dessa espécie vivos ainda em espaço, em habitat natural, ou seja, fundamental para manter a espécie viva, não entrar em extinção, ela que é classificada como um altíssimo risco de extinção por entidades internacionais que fazem esse tipo de medição. Outra notícia que a gente traz é que a Prefeitura vai realizar uma audiência pública à sexta-feira, às 6 da tarde, nesta sexta-feira, às 6 da tarde, para falar sobre o entorno do Lago de Cascavel, um novo projeto não só para a área ambiental, mas também do parque ao lado de Cascavel, do Parque Ambiental Paulo Gorski, que é uma área ambiental importantíssima de Cascavel, ou seja, esse novo projeto, né, essa audiência pública visa discutir a manutenção dessa área também e aprimoramentos nessa parte, principalmente pensando em sustentabilidade e meio ambiente. Patrícia, é claro, essas e outras informações você acompanha no nosso portal tarobá.com.br. É isso aí, Gabriel. Muitíssimo obrigada pelas informações, viu? Parque das Aves, gente, é maravilhoso. Foz do Iguaçu, tão pertinho aqui de Cascavel, né? Um pulinho daqui para ali, olha.
Inclusive, quando eu fui com a família, estava no horário que eles estavam tratando as aves. É um espetáculo à parte, viu? E tem os horários que você pode estar visitando e estar junto, sabe? É muito legal, vale muito a pena estar lá em Foz e visitar o Parque das Aves também. Sai, Gabriel, entra aqui em Parangolé, meu amigo apresentador do Brasil Urgente Regional, que traz pra gente os destaques do programa de hoje, que começa logo mais, né? Aqui na tela da Tarobá. Boa tarde, meu amigo Paranga. Boa tarde, Patrícia Sonsim. Boa tarde, telespectadores do Vitrine Revista. É sempre um prazer estar aqui falando para a grandiosa audiência do seu programa na tarde dessa quarta-feira, onde eu e os nossos colegas estamos preparando mais uma edição do nosso programa O Brasil Urgente Regional, que, claro, vai ao ar às 17 horas e 30 minutos. Olha, hoje no Oeste e Sudoeste aconteceram algumas participações da polícia, né? Operações, assim dizendo, e uma delas, lá em Pérola do Oeste, deu ruim para uma das pessoas. Houve um confronto durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e essa pessoa acabou tombando, ou seja, né, atirou contra a polícia foi mais rápida, enfim, e essa pessoa acabou morrendo. Corpo recolhido ao Serviço Médico Legal da cidade de Francisco Beltrão. Nós tivemos também, para cá do Rio Iguaçu, aqui na região oeste, também operação realizada pela polícia. E nós vamos contar o resultado dessas operações às 17h30 no nosso programa O Brasil Urgente Regional. Vamos falar dos acidentes que ocorreram e aquelas ocorrências que geralmente acontecem, né, na parte da tarde. A gente traz aqui para todos vocês um resumo desses acontecimentos. Não percam, né, Brasil Urgente Regional, aqui na tela da TV Tarobá. Tá tudo aqui, confia. Um abraço, Patrícia. Abraço, meu amigo Parangolé, todo mundo então acompanhando o Brasil Urgente Regional. Bora que agora é a hora do nosso quadro Escute o Mundo, Ouça a Vida. Escute o Mundo, Ouça a Vida. Oferecimento Audiotec e Aparelhos Auditivos. Há 30 anos no mercado. Imagine acordar um dia e perceber que perdeu a audição de um lado do ouvido, hein? De forma ali repentina, sem aviso. Isso pode parecer raro, mas acontece com mais frequência do que se imagina e exige atendimento médico imediato. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito sério, a surdez súbita. O que causa esse problema? Como identificar algum tipo de sinal e principalmente o que fazer diante desse tipo de situação? Quem já está aqui comigo para responder essas e também outras perguntas é o médico otorrinolaringologista, o Dr. Fabrício Pelicioli. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à Vitrine Revista. Boa tarde, muito obrigado. Doutor, bora lá então. Quais são as características da surdez súbita e como que ela se manifesta? É assim mesmo, de uma hora para outra a pessoa fica surda? A surdez súbita em si, ela é caracterizada por uma perda auditiva súbita que geralmente acontece de forma abrupta, assim, de uma hora para outra. Então, ou o paciente acorda pela manhã e já nota essa diminuição na acuidade auditiva, ou às vezes durante o dia mesmo ele escuta como se fosse um estalido ou uma leve dor e diminui de uma hora para outra a audição num dos lados do ouvido. Geralmente é de um lado só também, e na maioria dos casos acaba sendo mais abrupta, mas também pode ser um pouco mais gradativa do que isso, até umas 48 horas a 72 horas e diminuindo aos pouquinhos a audição daquele lado acometido. Mas ainda assim é rápido, né? Porque imagina em 72 horas você não estar escutando de um dos lados. E pode acontecer dos dois lados também? Ou, como você disse, geralmente é corriqueiro ser de um lado só, doutor? É corriqueiro ser de um lado só, mas tem alguns casos relatados que sim, acontece dos dois lados. Às vezes é um lado e daí depois de um tempo o outro também, sabe? Não necessariamente os dois lados juntos. Tá, e quais são as causas, doutor? As causas na medicina, assim, a gente não tem uma causa bem definida ainda. Cerca de 90% dos casos a gente chama de idiopático, que é quando a gente não consegue estabelecer bem uma causa e efeito. Tem alguns estudos que falam na relação de alguns vírus, então o herpes vírus, até vírus mais comuns, como o vírus da influenza também, que acabam indo lá para o nervinho da audição, acometendo ele. Outra causa que também tem correlação é a questão do sangue que chega ali na orelha interna, de ter alguma parada no suprimento sanguíneo ali da orelha média. Também tem causa autoimune, que é o próprio corpo da pessoa às vezes ataca o ouvido interno. Mas, como eu disse, a maioria a gente não consegue
pedir um exame que demonstre a causa efetiva ali. Mas a gente sempre tem que investigar para justamente descartar algumas outras causas mais sérias. Entendi. E, por exemplo, se isso aconteceu na família, né? Aconteceu com o pai, com a mãe, esse filha tem mais chances de também desenvolver algo assim ou não? É de pessoa para pessoa? Ela não tem muita correlação genética, não. Então, se o pai teve, da filha tem, em relação a isso, não. Ela acaba sendo mais do envolvimento do paciente com o meio externo, assim mesmo. E tem eu falei ali que não tem nenhum aviso prévio, né? Que é do nada, mas talvez, por algum motivo, tem alguma coisinha que sinalize, assim, que vai acontecer? De sinalizar que vai acontecer, não, assim. O que tem é alguns sintomas associados, que geralmente vêm junto com a perda de audição ali, que seria o zumbido, então quando começa a fazer aquele tinidinho que o paciente escuta, e também, às vezes, alguns casos também são associados com tontura. Linda e maravilhosa, para falar para vocês sobre a Audiotec, que é a melhor loja de aparelhos auditivos do Paraná. Gente, a Audiotec, ela é a melhor, e como que eu sei disso? Porque na Audiotec você encontra as melhores marcas de aparelhos auditivos do mundo e com o melhor custo-benefício, viu? O compromisso com a excelência não termina na venda do produto. Acompanhar os clientes ao longo da sua jornada auditiva garante que eles estejam satisfeitos e obtendo os benefícios máximos de sua escolha. Na Audiotec você tem cuidado, compreensão e tecnologia de ponta, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida daqueles que precisam. Agende um teste gratuito agora mesmo pelo telefone 45 99149 9778. Repetindo, 99149 9778. A Audiotec fica na rua Souza Naves, número 3335, sala 1, no centro de Cascavel. Escute o mundo e ouça a vida com a Audiotec. E seguindo nesse tema, né? Quem nunca ouviu brincadeiras sobre as orelhas de abano, né? Não é mesmo? Muitas vezes essas piadinhas de mau gosto causam muitos traumas nas pessoas, marcas emocionais, viu, gente? Que acompanham a gente aí, ó, por muito tempo. Crianças, adolescentes e até adultos carregam esse incômodo, digamos assim, né, silencioso, afetando a confiança e também a forma como se vê. Mas com os avanços dos procedimentos estéticos, hoje é possível corrigir essa característica de maneira simples, segura e sem cirurgia. A otomodelação, que tem ajudado a devolver aí a harmonia ao rosto, um sorriso e principalmente a autoestima para muitas pessoas. Para falar mais sobre essa técnica, eu recebo aqui a enfermeira esteta especialista em automodelação, a Eduarda Martinelli. Boa tarde, Eduarda. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Que bom. Eduarda, que técnica é essa? O que é a automodelação? Conta pra gente. Então, a automodelação é um procedimento que veio para a gente fazer a correção das orelhas de abano, né? Então, antigamente existia somente a autoplastia, né, que é uma cirurgia plástica, e esse procedimento ele é mais novo realmente, né? Veio para nos ajudar na questão ali de restaurar realmente a autoestima de pessoas que já sofreram bullying, né? Já ouviram alguns apelidos ali ao longo da vida, até mesmo na infância, né? Com certeza. Me conta uma coisa, e o procedimento ali, a técnica, tem anestesia? É uma anestesia local? Como que é essa parte? Conta pra gente um pouquinho. Sim, então é um procedimento feito com anestesia local. Durante o procedimento é muito tranquilo, o paciente não vai sentir absolutamente nada. Tem um paciente até que dorme na cadeira do consultório. Então é um procedimento feito em consultório com anestesia local, super tranquilo mesmo. E demora muito tempo esse procedimento ou só alguns minutos, Tânia? Eu coloco ali em média de 1h30 para o procedimento, isso jogando alto, né? Claro que vai de paciente para paciente, dependendo do caso. Particularmente gosto de liberar minha agenda num período para ficar completamente ali focada e concentrada naquele paciente. Mas é rápido sim, e logo essa pessoa já sai com o resultado dela imediato, né? Um resultado lindo. Que maravilha. E daí temos cuidados nesse pós-procedimento, Eduarda? Como que é? Sim, sim. Quando o paciente vem para consulta, né, essa avaliação que a gente faz eu sempre gosto de explicar que é muito importante esse cuidado no pós-procedimento, né? Então, a gente precisa de uma boa cicatrização ali da região. A gente precisa realmente que esse resultado ele se mantenha intacto. Então, existe técnicas de limpeza que eu ensino para o paciente, né? A gente pede ali pelo menos 3 vezes ao dia, tá?
realizando uma higiene. Existe uma faixinha também que eu peço para os pacientes comprarem, né, para utilizar nesse pós-procedimento. Então, eles usam essa faixinha ali nas primeiras 48 horas e depois disso eles vão usar essa faixa somente para dormir ali por alguns meses. Então, essa faixa, ela realmente serve somente para proteção, né, para cuidar, para não puxar essa orelha ali durante a noite, né, ou quando vai usar capacete, algo do tipo. E qual que é assim, a principal diferença entre a automodelação, né, esse procedimento, da cirurgia plástica convencional, por exemplo? Então, a cirurgia plástica ela acaba sendo um pouquinho mais agressiva. Existem casos que a gente tem indicação realmente de uma cirurgia plástica. Então, por isso que é muito importante essa avaliação prévia, né? Mas qual que é a diferença principal em relação ao procedimento? A automodelação ela é feita com fios. Então, eu passo esses fios dentro da cartilagem, faço uma tração e essa orelhinha ela vai dobrar, né? Já na cirurgia plástica, apesar de muitas vezes eles usarem sim a parte dos fios, eles têm uma retirada de tecido, de cartilagem. Então, existem sim algumas pessoas que têm indicação dessa retirada de cartilagem, né? Por isso que é importante essa avaliação. Entendi. E tem idade certa que pode ser feito esse procedimento? Por exemplo, a criança, né? Está com a orelha, a chamada orelha de abano, já pode passar pelo procedimento ou não? Tem que esperar até uma certa idade para daí fazer? Então, a nossa recomendação é que a partir dos 7 anos essa criança já pode realizar esse procedimento. Já vai estar ali com a cartilagem dela completamente desenvolvida. Mas o que é muito importante a gente entender? Eu gosto muito de conhecer a criança antes também, para entender como que funciona a rotina dela. Então, aquelas crianças que são muito agitadas, né, muito ativas, que praticam esportes de muito contato, né? Isso é um problema, porque nesse pós-procedimento vai ser difícil dessa criança conseguir cuidar desse resultado. Então, eu sempre converso com os pais também se é uma dor da criança, né? Às vezes o pai e a mãe estão mais incomodados do que ela própria. Então, é importante ser um desejo dela também, né? Mas, principalmente, esse cuidado no pós-procedimento. Então, quando a gente vê que é uma criança que não vai conseguir ter esses cuidados, né? Que vai ter um pouco de dificuldade com isso, eu sempre peço daí para os pais aguardarem um pouquinho mais, né? Esperar essa criança amadurecer um pouquinho mais. E aí, sim, a gente vai ter um procedimento bem sucedido. E o procedimento? Você falou ali pra gente que assim que terminou, a pessoa já sai com a orelha, vamos dizer assim, do jeitinho que ela queria. Isso é definitivo ou a gente tem que fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa assim, Eduarda? Sim, esse procedimento ele é tido como definitivo. Eu sempre explico também algo do seguinte, que da mesma forma que a cirurgia plástica ela também é tida como definitivo, eu tenho pacientes que vêm com recidiva da cirurgia. Então, já fizeram a cirurgia um dia e voltaram ali pra gente porque essa orelha de abano voltou. Então, sim, esse procedimento ele é definitivo, mas exige certos cuidados para não ter nenhum tipo de trauma, nenhuma tração nessa orelha, para não romper esses fios. Se isso acontecer, muito provavelmente vai ter essa recidiva, né? Então é muito importante a gente ter todo esse cuidado depois do procedimento e também entender que cada corpo é diferente, né? Então nós somos organismos vivos e pode acontecer de ter uma certa recidiva em casos, em exceções, né? Mas aí a gente pode refazer esse procedimento também sem problema nenhum. Que bom! E como que você vê, assim, por exemplo, o feedback dos teus pacientes, né? Quando termina a cirurgia, ou mesmo algum tempo depois que você encontra com as mulheres, principalmente eu falo as mulheres porque eu acredito que é as que mais sofrem em relação a essa questão da autoestima, porque vai prender o cabelo, se a orelha não tá legal, já deixa o cabelo mais solto, né? Quer fazer um penteado, um coque, não faz, porque minha orelha é de abano, enfim. O que falam pra você? Que mudou? A alegria voltou? Sim, é muito gratificante, né? Então, eu encontro minhas pacientes no pós, ou até elas me mandam mensagem, né? No Instagram, no WhatsApp. E é muito legal porque é realmente essa liberdade que dá, né? Essa autoestima que é recuperada. Então, a mulher, às vezes, que evitava, né? Tirar a foto mais de lado, não prender o cabelo, justamente por conta disso, usar uma faixinha, alguma coisa para cobrir, ela se sente liberta, né? E a gente pensa que é mais para as mulheres, mas os homens se incomodam muito também. Isso porque eles têm o cabelo curto, né? Então, tem muito homem que tenta usar até o boné para esconder as orelhinhas, né? Então, eles também se incomodam bastante. Eu, de início, eu imaginava também, antes de me especializar, que seria mais buscado por mulheres, mas tem uma grande procura entre homens também. E é uma liberdade, né? É muito emocionante a gente ver eles se olhando no espelho e realmente se reencontrando, né? Vendo aquela imagem que realmente representa eles. É isso. Com certeza, viram só, gente? Pessoas com mais idade também podem fazer, vamos dizer assim, sei lá, os nossos amigos e amigas aí 60, 70 a mais, né?
também querem fazer uma automodelação. Pode também? Pode sim, não tem nenhuma contraindicação em relação à idade. O que eu sempre peço? Que todas as doenças crônicas estejam compensadas. Então, às vezes tem uma diabetes, uma hipertensão descompensada, não é o indicado. Eu prefiro não realizar o procedimento não só em pessoas mais idosas, mas outras que tenham algum tipo de doença também, né? Mas por ser mais idoso não é um problema. Eu falo que nunca é tarde demais, né? Às vezes algo que incomodou a pessoa a vida inteira, às vezes chegou o momento dela que encontrou um procedimento mais acessível, né? Mais fácil realmente de ser feito, é o momento dela brilhar. Com certeza. Minha linda Eduarda, muito obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Obrigada Passa pelo seu Instagram, convite. se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa assim, aí já fala direto contigo. Claro, o meu Instagram é enf.eduardamartinelli, enf.eduardamartinelli. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até a próxima, viu? Obrigada a você. Seguindo por aqui, gente, com o nosso Super Vitrine Revista. E chegou o momento de conversarmos com vocês sobre um macarrão que eu amo de paixão. É o nosso Super Floriane Massas. Lá em casa não falta receitas para dar e vender, viu, gente? Grano duro, então, é a nossa especialidade. Alguns dos momentos mais importantes da vida, eles não precisam de grandes discursos. Só de uma mesa posta, risos soltos e aquela comidinha irresistível. É ali, no simples, que moram as lembranças mais bonitas. Uma receita de